guerreiro, minha guerreira, aepeano, aepeana, todo dia eu luto, detonando, o trem não para, derramando sangue nos estudos, não pule do barco. Esses são os nossos lemas, são princípios que você tem que sempre lembrar, porque vão ser a tua fortaleza nessa caminhada. Não pule do barco, ninguém desiste. Todo dia eu luto. Necessidade de você entender que todo dia é dia de estudo. Pode ser o melhor dia, pode ser o pior dia. Tem que estudar todo dia, ok? Eu sei que às vezes a pessoa não rende o que deveria render, mas é muito importante não parar. Haverá o pior dia, muitos problemas, muito estresse, e haverá o melhor dia, aquele dia que você está feliz, aquele dia que você está cheio de energia, mas não interessa. O importante é não parar, o trem não para. Vamos em frente, detonando. Esse assunto aqui que eu vou comentar é focado no seu concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará, esse mega concurso que vem por aí novamente, ok? Polícia Civil CE. Tem um assunto que, assim como aquela parte de forma tentada, forma consumada, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, assim como esse assunto, esse daqui também é questão obrigatória. Pode colocar na sua conta uma questão de concurso de pessoas. E o meu objetivo aqui, nessas aulas, nessa aula específica de dica, é te passar todas as questões, todas as QPPs. O que é QPP, professor? Questão potencial de prova, todas as questões sobre esse assunto que podem aparecer. Porque aparecendo na sua prova da Polícia Civil do Estado do Ceará, você vai gabaritar, eu não tenho nem dúvida. Primeiro de tudo, o que é que estabelece, onde é que você encontra no Código Penal essa parte de concurso de pessoas? Lá no artigo 29. O artigo 29 é fundamental porque ele traz um princípio, ele traz uma teoria que é a teoria monista, também chamada teoria unitária. Unitária. Essa foi a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro. De acordo com a teoria monista, me acompanha. O que é que estabelece a teoria monista? Todos aqueles que concorrem para o mesmo resultado, que contribuem para o mesmo resultado, irão responder pelo mesmo crime. Portanto, se eu tenho o agente que eu vou chamar de A, o agente que eu vou chamar de B, aquele que eu vou chamar de C e o que eu vou chamar de D, se cada um desses agentes contribuiu para o mesmo resultado, cada qual através de uma conduta diferente, contribuiu para o mesmo resultado, serão responsabilizados pelo mesmo crime. Mesmo resultado irá gerar uma responsabilidade penal pelo mesmo crime. Todos aqueles que contribuem para o mesmo resultado irão responder pelo mesmo crime. Esse é o ponto fundamental dessa parte de concurso de agentes. Eu vou dar um exemplo. O A foi aquele que atirou. Ele tinha uma pistola e ele descarregou tiros de pistola contra a vítima. O B é aquele que simplesmente prestou as informações ao A, todas as informações que o A precisava sobre a vítima, a rotina, os hábitos da vítima, informou onde a vítima estaria naquele dia, naquele horário, é o homem das informações. O C estava no local juntamente com o A. O C ficou dentro do carro, levou o A até o local e estava dando apoio. Era o homem do apoio. E o D, professor? O D estava lá também, juntamente com o A, armado de pistola. O D
foi lá e deu um tiro fatal, encostou a arma na cabeça da vítima para ter certeza de que a vítima não iria sobreviver e deu um tiro fatal contra a cabeça da vítima. Então eu tenho aqui dois atiradores, o A, o D. O primeiro que descarregou a arma foi o A, depois apareceu o D e deu o tiro fatal. Eu tenho um homem que prestou as informações e eu tenho um motorista que levou o A e o D até o local, sabendo que iriam ali executar a vítima. Todos esses 4 agentes contribuíram para o mesmo resultado, que é o resultado morte da vítima. Perfeito? E no direito penal, todos aqueles que contribuem para o mesmo resultado respondem pelo mesmo crime. Como é que eu chamo essa teoria, professor? Eles adoram perguntar em prova. Teoria adotada pelo Código Penal no concurso de pessoas, no concurso de agentes, é a teoria monista, teoria unitária ou teoria monista. Perfeito? Maravilha! Mas eu tenho uma outra teoria adotada como exceção. E é esse o cuidado que eu quero que você tenha. Se for perguntado numa prova, qual é a teoria regra que foi adotada no concurso de agentes? É a teoria monista. Todavia, eu tenho uma teoria chamada pluralista. De acordo com a teoria pluralista, quando eu tenho 2 pessoas, mesmo contribuindo para o mesmo resultado, cada pessoa irá responder por um crime distinto. Essa é a teoria pluralista. Ela é regra? Não. Ela é exceção. Quer dizer, professor, que essa teoria que o senhor está dizendo que é exceção, chamada teoria pluralista, entende que mesmo os agentes contribuindo para o mesmo resultado, um responde por um crime e outro responde pelo outro? É, exatamente, crimes distintos. Essa teoria foi adotada em alguns crimes do Código Penal como exceção. Eu vou te dar 2 exemplos, os 2 exemplos principais. Acompanhe comigo. Imagina a seguinte situação. O primeiro exemplo é o crime de aborto. Primeiro exemplo é o crime de aborto. Uma mulher gestante, uma mulher grávida, em estado gravídico, gestante, procura um médico que tem uma clínica, um médico que realiza aborto. Procura o médico, pergunta quanto é, o médico diz que é R$5.000, ela paga e o médico realiza o procedimento abortivo. Tanto a gestante como o médico, você há de convir comigo, contribuíram para o mesmo resultado. Contribuíram para o mesmo resultado. Qual é o resultado, professor? A destruição do feto. Tanto a gestante, dando o seu consentimento para a prática abortiva, como o médico, realizando a prática, o procedimento abortivo, destruíram a vida do feto. Ok? Destruíram a vida intrauterina, destruíram o feto. Tanto a gestante como o médico. Perfeito. Em tese, se fosse adotada a teoria regra do Código Penal, tanto gestante como médico responderiam pelo mesmo crime de aborto. Contudo, o Código Penal, o legislador penal, nesse caso aqui, fez algo diferente. Estabeleceu que, nesse caso, mesmo ambos contribuindo para o mesmo resultado, a gestante responde pelo crime de aborto do artigo 124 do Código Penal. Aborto, dá o seu consentimento para a prática do aborto ou realizar o aborto em si mesma, que é o autoaborto, no caso aqui do caso da questão, ela deu o consentimento para o médico realizar o aborto. E o médico responde pelo crime do artigo 126, por um outro crime de aborto. É o crime de aborto com o consentimento da gestante.
Percebam, é o mesmo resultado, mas a gestante responde por um crime e o médico responde por outro crime de aborto. Nesse caso, foi adotada a exceção à regra, foi adotada a exceção, que é a teoria pluralista. Pluralista. Portanto, na hora da sua prova, você lembra, a regra é a teoria unitária ou monista. Todavia, se perguntarem, em alguns casos, o Código Penal adotou a teoria pluralista. Perfeito? A regra é a monista, a exceção é a pluralista. O último exemplo é a corrupção. O último exemplo é a corrupção. Eu tenho aqui um particular que oferece para um funcionário público uma vantagem, oferece uma vantagem de R$20.000 para esse funcionário público liberar o alvará de funcionamento de um determinado estabelecimento comercial. É um funcionário público da prefeitura responsável pelo setor de alvará, e o funcionário só libera o alvará se receber os 20.000. O particular chega e oferece R$20.000 e o funcionário público aceita. Nesse caso, ambos geraram o mesmo dano à administração pública, consistente aí o dano na regular prática dos atos da administração pública que foi quebrado. Tanto particular como funcionário público. Todavia, o que é que acontece? O particular que oferece, executa qualquer um desses verbos, oferece ou promete vantagem indevida, responde pelo crime do artigo 333 do Código Penal. E já o funcionário público que recebe a vantagem indevida, solicita ou aceita promessa de vantagem indevida, no caso dele aqui recebeu, responde pelo artigo 317 do Código Penal, que é o crime de corrupção passiva. Aqui eu tenho corrupção passiva, aqui eu tenho corrupção ativa. Mesmo gerando o mesmo resultado, mesmo gerando o mesmo dano à administração pública, o particular responde por um crime de corrupção diverso do crime de corrupção praticado pelo funcionário público. Daí porque, nesse caso, também foi adotada a teoria pluralista. Bom, eu acho que ficou bem claro isso. Isso é uma questão potencial de prova. Quero que você tenha muito cuidado com essa questão. Outra questão que eu aposto demais na sua prova é uma questãozinha sobre aqui a participação de menor importância. Onde é que você vai encontrar isso? No parágrafo 1º do artigo 29 do seu Código Penal. Toda vez que você prova que o agente teve uma participação de menor importância, a pessoa no concurso de agentes que tem uma participação de menor importância, ela tem direito a uma diminuição de pena. Veja como é lógico. Ora, professor, por que ela vai ter direito a uma diminuição de pena? Justamente porque a participação da pessoa foi de quê? De menor importância. Veja como é lógico. Somente por isso é que ela vai ter direito a uma diminuição de pena. E quando a gente fala de participação de menor importância, nós temos que falar dos tipos de agentes dentro do concurso de agentes, do concurso de pessoas. Do tipo de pessoas. Eu tenho duas possibilidades. Quando eu tenho concurso de pessoas, uma pessoa, eu tenho aquelas que vão ser coautores, e eu tenho aquelas que vão ser partícipes. Em relação a essa divisão, a essa diferença entre coautores e partícipes, quando você tem concurso de pessoas, o Código Penal adotou uma teoria chamada teoria restritiva. De acordo com a teoria restritiva,
Quem é o coautor? Coautor é toda pessoa, a pessoa, se for um, ou mais de uma pessoa, 2, 3, toda aquela pessoa ou pessoas que executam a ação nuclear é chamado de coautor. Então, quem é o coautor? É aquela pessoa que executa a ação nuclear. E o que é a ação nuclear, professor? É o verbo. É aquela pessoa que executa o verbo presente na norma penal. No crime de homicídio, quem é o autor, coautor? É quem mata. É quem executa o verbo matar. No crime de estupro, é quem executa lá do artigo 213, é quem executa o verbo constranger. No crime de roubo, é quem executa o verbo subtrair. No furto, quem executa o verbo subtrair. No crime de estelionato, é quem executa os verbos induzir ou manter alguém em erro, que vai obter a vantagem ilícita. Toda pessoa que executa a ação nuclear, o verbo que designa a ação é chamado de coautor. Ou então, uma outra forma de conceituar a coautoria é você dizer a coautoria existe justamente quando você tem aquelas pessoas que executam materialmente a conduta descrita na norma penal. Quem executa materialmente a conduta descrita na norma penal é coautor. E agora o partícipe, professor. Quem é partícipe no direito penal? É aquela pessoa que, apesar de não ter executado a ação nuclear, ela contribui de outra forma. Apesar de não ter executado materialmente a conduta descrita nos elementos da norma penal, ela contribui de outra forma. Anote aí. Então, o partícipe é aquela pessoa que contribui de outra forma. Nos exemplos que eu citei, professor, cite um exemplo de partícipe do crime de homicídio. Aquele caso, do exemplo que eu citei anteriormente, o indivíduo que presta informações sobre a rotina, sobre o cotidiano, que diz para os pistoleiros o dia, o local onde a pessoa estará para que seja executada. Esse indivíduo que prestou as informações sobre o cotidiano, sobre o roteiro de vida da vítima, ele não executou materialmente a conduta descrita na norma. Ele não atingiu a pessoa com tiro, mas ele contribuiu ou não contribuiu de outra forma? Contribuiu. No exemplo do crime de roubo, imagina aquela pessoa que ela não entrou na casa da pessoa, não empregou de violência, de grave ameaça. O que ela fez foi, ela emprestou a arma para que outros 2 comparsas entrassem dentro da casa e realizassem o assalto. Ela sabia que estava emprestando um revólver, uma arma de fogo, para outros 2 comparsas entrarem na casa de uma pessoa e, mediante violência e grave ameaça, subtraiu o patrimônio desta. Portanto, o que emprestou a arma, sabendo que essa arma seria empregada numa empreitada de assalto, também é assaltante. Sabia? Só que não pode ser assaltante como coautor. Coautores são aqueles caras que receberam a arma emprestada e que entraram e que empregaram de violência e grave ameaça, subtraindo os bens da vítima. Aquele que emprestou a arma, ele não é coautor, porque ele não executou materialmente a conduta descrita na norma penal. Ele é partícipe. Portanto, eu acho que vocês aqui conseguiram captar, compreender o que é o partícipe. Contribui de outra forma, sem executar a ação nuclear. Perfeito? Muito cuidado com o que eu vou dizer. Eu tenho 2 possibilidades. Muita gente boa não sabe do que eu vou dizer agora. Por isso que é QPP, questão potencial de prova. Muita gente não sabe o que eu vou dizer agora. Gente boa não sabe. Às vezes as pessoas acham que toda participação é de menor importância. Errado. Para ter diminuição de pena, aquela diminuição de pena que eu citei aqui no parágrafo 1º, para ter essa diminuição de pena aqui, a participação, disse o legislador no parágrafo 1º do artigo 29 do Código Penal, ela tem que ser de menor importância. Portanto, me acompanhe aqui. Imagina a seguinte situação. Eu tenho um mandante
homicídio mercenário. Eu tenho o mandante, o autor intelectual de um crime de homicídio mercenário, que mediante paga, mediante recompensa, contrata dois pistoleiros para matar a vítima. Os pistoleiros que vão lá, e matam a pessoa, são coautores. Como é que eu vou chamar os pistoleiros? De coautores. O mandante, ele matou do ponto de vista material, ele foi lá e executou a ação de matar, ele executou a ação nuclear, o verbo matar? Não. Todavia, o mandante participou. Ora, e como participou? Ele é mandante. Então, o mandante aqui é o quê? Ele é partícipe. Pela teoria adotada pelo Código Penal brasileiro, que é a teoria restritiva ou teoria monista. Ele é partícipe. Nesse caso, aí vem a pergunta, ele vai ter direito a uma diminuição de pena? Claro que não. Por quê? Porque a participação dele é de grande relevância. É de grande, e não de menor, é de grande importância. Daí porque, mesmo sendo partícipe, ele não vai ter direito à diminuição de pena. Muita gente não sabe disso. Quer dizer, professor, não basta ser partícipe. Não. Você tem que provar que o indivíduo é partícipe e que a sua participação foi de menor importância. Se a sua participação foi de menor importância, aí sim a pena vai ser diminuída de quanto? O partícipe vai ter o direito, quando a participação for de menor importância, a uma diminuiçãozinha de pena que vai de quê? De 1/6 a 1/3. A pena será diminuída de 1/6 a 1/3. Eu vou falar por descargo ou desencargo, né, de consciência, o termo correto mesmo é descargo de consciência. Eu vou falar de outra teoria, que não é a teoria adotada pelo Código Penal, mas que você precisa conhecer, porque muitas vezes em prova eles perguntam de acordo com tal teoria. Tem uma outra teoria, aqui eu já falei, a teoria adotada pelo Código Penal é a teoria restritiva. Mas eu tenho uma outra teoria, que é a teoria do domínio do fato. De acordo com a teoria do domínio do fato, o conceito de coautoria é diferente. Coautor seria aquele que executa o verbo, que executa o núcleo do tipo, isto é, executa materialmente a conduta descrita na norma penal, ou aquela pessoa que, apesar de não executar materialmente a conduta descrita na norma penal, tinha o controle da ação dos outros, tinha o controle da ação daqueles que executaram. Portanto, pela teoria do domínio do fato, o mandante, na verdade, ele também seria coautor, juntamente com os pistoleiros, porque ele tinha o controle da conduta dos pistoleiros. Perfeito? Então, essa teoria, professor, foi adotada pelo Código Penal? Não. Mas você precisa saber, porque eles podem perguntar na prova o conceito dessa teoria. Qual autor? É quem executa a ação ou quem, apesar de não executar a ação, contribuiu de outra forma, dominando a ação dos outros. Quem tem o domínio do fato também é coautor. Perfeito? Bom, dito isso, sobre concurso de pessoas, eu vou falar de um assunto que muitas vezes as pessoas acham impressionante. Principalmente porque todo mundo faz uma perguntinha para mim, que é assim, como é que se prova? É muito comum essa pergunta, como é que se prova? Desvio subjetivo da conduta. Onde é que você vai encontrar isso? Você vai encontrar essa parte de desvio subjetivo da conduta no parágrafo 2º do artigo 29. O que é que diz o parágrafo 2º do artigo 29? Se você pegar aí o parágrafo 2º do artigo 29, você vai encontrar o que eu vou dizer aqui. Diz que aquele que quis participar, aquele agente no concurso de agentes que quis participar de crime menos grave, responde nas penas do crime menos grave. Responde pelo crime menos grave. Sério, professor? Sério. Vou te dar um exemplo que você vai adorar. Imagina o seguinte. Eu tenho o A
e eu tenho o B. A namorada do A está recebendo mensagens no WhatsApp, no seu WhatsApp, do ex-namorado. E o A enciumado. O ex-namorado, todo o tempo, atentando a namorada do A. O A fica por aqui e resolve ir lá na casa do C, do ex-namorado da sua atual namorada, para ameaçar o cara. E chama o seu amigo B para essa empreitada. Ei, vamos lá na casa daquele cara? Vamos lá, eu só quero ameaçar o cara. Eu só quero pegar ele pela camisa e fazer uma ameaça. Dizer que se ele mandar mais uma mensagem de WhatsApp, eu meto bala e ele vai amanhecer com a areia dentro da boca, com a boca cheia de areia. Eu quero fazer uma ameaça ao C. Então veja, o que foi que o A combinou com o C? O que foi que o A combinou com o B? Combinou, o que é que ficou acertado? O B aceitou ir na casa lá do C, junto com o A, para praticar o artigo 147 do Código Penal. Esse foi o combinado. Que crime é esse? É o crime de ameaça. Todavia, o que foi que aconteceu? Na hora que chegaram na casa do C, que o C abre a porta, o A mete bala e mata o C. Olhe bem, chega e pá, e o C, bé. Aí o B, porra, cara, meu irmão, você é louco, cara. Tu tinha dito para mim que a gente ia só ameaçar o cara, tu chega e mata o cara. No direito penal, o A, ele vai responder pelo artigo 121 do Código Penal. Isso é o que a gente chama de desvio subjetivo. Calma aí. Tinha sido combinado uma ameaça. O cara chega e resolve agir com ânimos necandi, que é o ânimos de matar. Então o A vai responder por homicídio. Mas veja como o Código Penal, no parágrafo 2º do artigo 29, ele é inteligente. Ele diz, não, o B não queria matar. Quando você age no concurso de agentes querendo cometer um crime menos grave, o que é que diz o parágrafo 2º? Você deve responder nas penas do crime que você queria praticar, do crime menos grave. O outro é que desviou subjetivamente da sua intenção inicial. Portanto, o A responde pelo 121 e o B vai responder nas penas daquele crime menos grave que ele queria praticar, que é o crime de ameaça. Não é interessante isso daí? E a pena ainda pode ser aumentada da metade, se fosse previsível, a pena aqui do B por crime de ameaça, pode ser aumentada da metade, se era previsível o resultado mais grave. Por exemplo, ele viu que o A estava armado de um revólver, que o A estava tenso, nervoso. Por mais que o A dissesse que só era uma ameaça, era previsível o resultado mais grave, considerando que o A estava armado. Então a pena pode ser aumentada da metade nesse caso. Aí alguns alunos me perguntam, professor, como é que prova um negócio desse? Como é que prova, professor? É muito difícil de provar, é quase impossível de provar. Na teoria é assim. Agora, na prática, você acha mesmo que alguém vai acreditar no B? O B que estava lá junto com o A, não queria matar não, era só ameaçar. Muito difícil alguém acreditar. Na prática é muito difícil de provar, porque como já dizia um ex-professor muito querido, né, saudoso professor Hélio Leitão, se nós tivéssemos uma maquininha para colocar na cabeça da pessoa para dizer o que é que ela queria, o que é que ela não queria, se ela estava lá só para acompanhar ou se ela só estava olhando, não dá. Na prática é sempre complicado, na prática você não consegue provar nunca um negócio desse. Isso aqui é na teoria, que pode ser cobrado para você na prova. Pois bem, essas são questões potenciais de prova.
que eu estou passando para você. Essa primeira questão sobre teoria monista, essa segunda questão sobre participação de menor importância e essa terceira questão sobre concurso de pessoas. São 3 questões potenciais de prova para o concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará. Eu vou falar de 2 últimas questões só para fechar com chave de ouro e resolver 2 questões de prova de concurso com você. Eu tenho também a possibilidade de ser cobrada questões de requisitos do concurso de pessoa. Essa seria a 4ª questão potencial de prova. Olhe como é simples se perguntarem quais são os requisitos. Se é concurso de pessoas, eu tenho que ter 2, pelo menos 2 ou mais pessoas. Eu preciso, se é concurso de pessoas, eu preciso de pluralidade de agentes, pluralidade de condutas, né? Pluralidade de agentes, de conduta, se você preferir. Eu também preciso, eu tenho que ter 2 ou mais pessoas concorrendo para o mesmo crime. Sempre tem que ser o mesmo crime quando se fala de concurso de pessoas. Então eu preciso de unidade delitiva. Eu já expliquei o que é unidade delitiva. Delitiva é justamente concorrer para o mesmo crime, para o mesmo resultado. Unidade delitiva, mesmo crime, mesmo resultado. Teoria monista, mesmo resultado. Terceiro requisito, eu preciso de relevância causal das condutas. Você tem que provar que existe o quê? Relevância causal. É óbvio, porque pode ser que o indivíduo, por exemplo, esteja só olhando. Ele nem chegou, por exemplo, eu tenho 4 pessoas, tem 4 aqui que participaram. Mas tem um deles que estava junto com os 4 que ficou só olhando. Eu pergunto, olhar é crime? Só olhar é crime? Professor, ele não chegou nem a instigar, nem a dizer mata, 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 nem isso. Ele só olhou. Então, não existe relevância causal no olhar. Não existe conduta aí, não existe concurso de agentes por parte desse que só olhou. Não teve nenhum tipo de participação. E por fim eu preciso, e aqui entra a questão que eu aposto na sua prova, o nexo causal, que é o chamado nexo subjetivo, nexo psicológico, nexo subjetivo, também chamado nexo psicológico. No concurso de agentes, todos devem ter anuência de vontades. A vontade de um precisa aderir à vontade do outro. Isso é o nexo subjetivo ou nexo psicológico. Se eu tenho 5 pessoas, 6 pessoas agindo em concurso de agentes, é preciso provar que a vontade de todos tem adesão. Sabe o que é que significa isso? Que todos queriam o mesmo resultado. Que todos concorreram para o mesmo resultado. Adesão. Agora, muito cuidado, chegou o ponto onde eu queria. Não confunda nexo subjetivo ou psicológico com acordo prévio. Essa é uma das questões mais amadas. Eu aposto demais nessa questão para a prova da Polícia Civil do Estado do Ceará. Demais. Eles adoram essa questão. Somente haverá concurso de agentes se existir acordo prévio. Completamente errado. Eu posso ter concurso de agentes sem acordo prévio. Toda vez que eu tenho um acordo prévio, premeditação, claro que tem concurso de agentes. Mas eu posso ter concurso de agentes sem premeditação. O crime pode não ser premeditado. Eu posso ter concurso de agentes sem acordo prévio. Eu nunca esqueço um caso de um júri que eu fiz, que era um grupo de pessoas que estavam numa festa, com as suas namoradas, esposas, um ambiente familiar.
e chegou um cara muito embriagado, drogado. Eu sei que o indivíduo parecia que tinha Lúcifer dentro do corpo. Ele chegou lá, adivinha? Ele queria beijar todas as mulheres da festa. Imagina você sentado na mesa com a sua esposa, com a sua namorada, ele queria dar um beijo nela. Aí, meu amigo, queria beijar todo mundo na festa. Você queria que os respectivos maridos, namorados fizessem o quê? Não, dê só um beijinho e vai embora. Ou então, meu amigo, tenha respeito com as mulheres ali. O pessoal não agiu assim não, com essa educação não. Meteram a porrada no cara. E todo mundo ficou indignado, se levantou, eram umas 30 pessoas dando surra nesse cara, esse cara morreu. Aí você vai dizer, essas 30 pessoas mataram o cara? Mataram. Exageraram? Exageraram. Porque, no fundo, isso não feriu a proporcionalidade de moderação necessária da legítima defesa. Todos agiram em concurso de agentes no crime de quê? De homicídio. Eles se conheciam, as pessoas nem se conheciam, mas na hora teve adesão de vontade, mesmo sem ter acordo prévio. Entenderam a diferença? Pois bem, essa é uma questão potencial de prova. E a última questão, a número 5, para fechar com chave de ouro para a Polícia Civil do Estado do Ceará, é a perguntinha que eu vou fazer aqui para você. Eu posso falar, professor, em concurso de agentes, essa questão quando aparece o bicho pega. Só os aprovados é que acertam. Eu posso falar, professor, de concurso de agentes também em crimes culposos? Aí vem a interrogação. Em crimes culposos, professor, eu posso falar de concurso de agentes? Qual é a resposta? Sim. Você pode falar em concurso de agentes, não apenas em crime doloso, em crimes culposos. E aqui eu já parto para a resolução de duas questões sensacionais com você. E a primeira já envolve crime culposo. Olha o que é que diz a questão, a primeira questão. Nos crimes culposos, vírgula, somente se admite concurso de agentes na modalidade de coautoria. Certo ou errado? Nos crimes culposos, vírgula, somente se admite concurso de agentes na modalidade de coautoria. Corretíssimo. Não esqueça o que eu vou dizer agora. Eu posso ter concurso de agentes em crime culposo, mas tem um detalhe. Eu posso ter nos crimes culposos, mas não há a figura do partícipe. Lembra que eu te falei que os agentes vão se dividir entre coautores, quem executa materialmente a conduta, quem executa o verbo, o núcleo do tipo, e partícipe, quem contribui de forma acessória, quem contribui de outra forma, por outro meio. Mas quando tem crime culposo, existe concurso de agentes, mas todos os agentes são coautores. Não admite a figura do partícipe. Então, correta essa questão. E a segunda diz assim, pode existir coautoria em crimes omissivos, crime omissivo. O crime omissivo é aquele que se caracteriza pelo deixar de fazer. É aquele em que a conduta é uma conduta negativa, como se denomina doutrinariamente. O crime não é o fazer, o crime é o deixar de fazer. E a questão é, ele faz uma afirmação, pode existir coautoria em crimes omissivos. Essa afirmação está certa ou essa afirmação está errada? Eu posso ter coautores em crime omissivo? Claro que sim, corretíssimo. Ora, se eu tenho 2, 3, 4 pessoas que dentro de um contexto se omitiram em relação a um dever que tinham, são coautores. Portanto, corretíssimo. É uma questão show também, maravilhosa. Detonando, o trem não para. Claro, eu não exauri aqui esse assunto nas nossas aulas, lá no AEP, no curso completo para a Polícia Civil. Nós exaurimos essa parte de concurso de pessoas. Aqui não estou exaurindo, mas eu passei 5 questões que eu aposto demais para a Polícia Civil do Estado do Ceará. Detonando qualquer dúvida, você já sabe.
detona um inbox lá, manda um inbox no Instagram, @Emerson Castelo Branco, que a gente tira a sua dúvida. Nos siga lá no Instagram, @Emerson Castelo Branco. Detonando o trem não para. Força!